Não é possível a gente imaginar que uma empresa de petróleo consiga sobreviver se ela não pesquisar. Ou seja, tem coisa no mundo que você só sabe se você pesquisar. E pesquisar significa você fazer investimento. Um investimento que você não tem certeza se vai dar resultado. Isso é como produzir uma vacina. É como produzir um remédio qualquer. Você faz um investimento, os professores se reúnem, os doutores confabulam, e às vezes fica 2, 3 anos tentando fazer um produto, e quando vão testar, o produto não está certo. Mesmo assim, valeu a pena fazer o investimento, porque provou que não deu certo e vai tentar fazer novas pesquisas, com nova metodologia, com novos materiais. A Petrobras, ela, desde que foi criada, ela teve muito altos e baixos. Né? Vocês estão lembrados que a Petrobras só foi criada porque houve uma pressão muito grande da sociedade brasileira fazendo a campanha "O petróleo é nosso". Porque havia, naquela época, muita gente que achava que o Brasil não tinha petróleo e que, portanto, a gente deveria continuar importando petróleo. Porque tem muita gente no Brasil que tem complexo de vira-lata, que acha que o Brasil nunca pode dar. E quando eu falo vira-lata, eu não estou ofendendo porque eu gosto muito de vira-lata. Se eu tiver que pegar um cachorrinho para criar, vou pegar um vira-latinha, que é mais simpático, que é mais agradável. E eu já tenho 3. Eu falo vira-lata porque há pessoas que não se respeitam. Porque há pessoas que não gostam de fazer esforço. Quantos presidentes você que estão na Petrobras há mais tempo? Quantos presidentes da República e quantos presidentes da Petrobras acharam que a Petrobras não tinha muito futuro, que era preciso mudar de nome, que era preciso começar a vender ativos da Petrobras? Quantas pessoas? Eu, em 2003, quando eu assumi a presidência, eu comprei uma distribuidora de gás, porque eu queria que a nossa empresa, a Petrobras, vendesse o seu gás para essa distribuidora, para entregar um pouco mais barato para o povo. Simplesmente venderam a Liquigás. Venderam. Simplesmente venderam refinarias. Venderam refinaria no Amazonas, venderam refinaria na Bahia, paralisaram fábrica de fertilizante num país que importa 90% do fertilizante. Fecharam uma fábrica no Paraná, fecharam uma fábrica na Bahia, fecharam uma fábrica em Sergipe, e uma fábrica que eu deixei pronta em Três Lagoas, faltando 15% para acabar, também eu vou começar a concluí-la agora. Eu e a companheira Magda. Porque não é possível um país que importa 90% do fertilizante não consiga produzir uma parte. E só com essas medidas, Ana Magda, a gente vai chegar a produzir 36% daquilo que nós vamos consumir, o que é um passo muito importante. Eu ainda sonho comprar de volta a refinaria que eles privatizaram. Eu sonho muita coisa, eu ainda sonho, porque eu queria que alguém me explicasse o que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR, com a refinaria da Bahia, com a refinaria do Amazonas. Eu gostaria de saber o que o povo brasileiro ganhou. Porque o cara que vendeu deveria ganhar o prêmio Nobel de burrice. Porque esses caras se acham bom gestor. Ou seja, ao invés dele ser bom gestor, fazendo as coisas que não funcionam funcionar, ele tenta fazer as coisas funcionar vendendo. Ou seja, na verdade, ele é um bom comerciante, não é um bom gestor. Ele demonstra incompetência de não dar resultado naquilo que ele tem que dar. Você colocou um presidente, ele não tem que te apresentar o defeito, ele tem que te apresentar uma solução. E eu, desde 2002, eu venho provando a esse país que a gente pode fazer muito mais do que a gente já fez. Eu digo para todo mundo escutar. A imprensa do Acre nunca escutou, porque é a primeira coletiva que eu dou aqui no Amapá. Tá? Mas eu lembro que quando eu resolvi recuperar a indústria naval brasileira, eu lembro quanta gente na Petrobras, e na época o presidente da Petrobras dizia que era um banqueiro, dizia que eu estava falando bobagem. O Brasil não tinha condições de
produzir navio. O Brasil não tinha condições porque não tinha comprador. Mas quando o Estado brasileiro é capaz de se tornar comprador através de uma empresa da Petrobras, que não pode gastar o que ganha pagando frete, a gente pode construir os nossos navios, a gente recuperou a indústria naval, que saiu de menos de 6 mil trabalhadores para 82 mil trabalhadores em 2014. E que quando nós votamos agora outra vez, estava só com 15 mil trabalhadores. E acho que já estão perto de 80 outra vez. Porque é só você acreditar e fazer. Aí importar é mais barato, pode ser mais barato importar. Mas se a Magda fosse só Petrobras, se ela não fosse brasileira, se ela não tivesse compromisso com esse país que tem 215 milhões de habitantes, ela ia falar para mim, presidente, por que o senhor quer fazer navio? Por que o senhor quer fazer sonda, presidente? A gente importa da Coreia, que é mais barato, a gente importa da China, que é mais barato. Para a Petrobras é ótimo, vai economizar 100 milhões de dólares. E ela agora diz, quando a gente contrata e a gente dá escala naquilo que a gente contrata, já estão fazendo mais barato do que se a gente comprasse lá fora. E estamos fazendo muita coisa. Porque essa é a lógica. O Estado tem que aproveitar o poder de compra dele para incentivar a produção nacional. Ô, general, você sabe que eu estou agora, estou decidido a apostar na indústria da defesa. Porque eu disse outro dia numa reunião com os militares. Os militares governaram esse país 23 anos. Eu imaginei que quando eu chegasse na presidência, eu ia encontrar as Forças Armadas altamente preparadas, armadas até os 80. Quando eu cheguei, general, não sei quantos anos o senhor tem, mas quando eu cheguei, os soldados eram liberados 11 horas, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço. O meu comandante era o general Albuquerque, que morreu. Mas veja, o Exército liberava os funcionários às 11 horas porque não tinha dinheiro para pagar o almoço. Eu não só fiz trabalhar o dia inteiro, como pagamos o salário mínimo, que na época não pagava para os recrutas, e como criamos um soldado cidadão para que ele ficasse e saísse de lá com uma profissão. A aeronáutica, meu caro presidente do Senado, a aeronáutica tinha 4 aviões. 2 chamados Sucatão e 2 chamados Sucatinha. Vocês estão lembrados? O Fernando Henrique Cardoso parou de andar no Sucatão, porque quando ele pousava no aeroporto, caía mais parafuso do que qualquer coisa. E tinha os 14 mecânicos dentro para ficar colhendo parafuso e preparando o avião. Eu cheguei à conclusão de que não era possível um país do tamanho do Brasil, sabe, o presidente ter um avião chamado Sucatão. Sabe? Então, nós compramos esses aviões. E aí as coisas foram acontecendo nesse país e nós fomos provando que era preciso fazer investimento para as coisas acontecerem. E assim foi. Os navios da Marinha, foi os aviões da FAB, foi o batalhão de exército, de engenharia do Exército, que estava falido, que nós recuperamos, transformamos numa grande empresa de produzir estrada, porque o Estado também contratava. E agora vem a Petrobras. A Petrobras. Olha, se a Petrobras não tem uma direção com determinação, sob orientação do governo, que é quem tem que orientar politicamente, ela não quer mais fazer prospecção aqui no Brasil, porque aparece aqueles que são importadores, que querem dizer que importar é melhor. Né? Quando abriram as importações, apareceram 400 importadores nesse país. Então, eu acho que o melhor é sempre a gente produzir a comida que a gente come. Porque a gente vai gerar emprego aqui dentro, vai gerar salário aqui dentro, vai gerar desenvolvimento aqui dentro, vai gerar conhecimento genético, tecnológico, científico aqui dentro. É o que está acontecendo com a Petrobras. Todo mundo aqui sabe a polêmica da margem equatorial. Eu pensei que a gente tinha que derrubar uma árvore para a gente poder tirar petróleo. Aí eu fico sabendo que a distância é mais de 500 quilômetros da foz do Amazonas. E veio para cá e ando 175 quilômetros de helicóptero, mar adentro, com medo muito grande. Com medo muito grande. Me deram um colete que pesava mais do que eu. Eu falei, esse colete, sabe, se eu não abrir,
vou afundar. E fui lá ver a gente tirando o petróleo. E vocês não sabem o significado disso aqui para mim pessoalmente. Vocês não têm noção. Eu dizia para a Magda que quando ela me comunicou que tinha encontrado óleo, eu senti a mesma sensação e a mesma emoção que eu senti o dia que o Zé Sérgio Gabrielli, em 2007, e o meu querido amigo Estrela entraram no meu gabinete para anunciar que a Petrobras tinha descoberto o pré-sal. Foi uma coisa... Isso aqui é uma conquista do bom senso. É uma conquista de um governo que acha que a empresa tem que pesquisar. E é uma conquista de uma empresa que tem uma diretoria e uma presidente que acha que ela existe porque ela é uma empresa não só de petróleo, mas que tem como essência a questão do petróleo. E quando aconteceu a COP aqui, o ano passado, muita gente queria que eu não declarasse que tinha conquistado a licença, porque diziam que os europeus iam ficar chateados se a gente anunciasse que ia procurar petróleo, porque eles queriam que a gente só falasse do fim do combustível fóssil. E eu tomei a decisão de anunciar antes da COP que a gente ia fazer a prospecção aqui. Porque o que estava em jogo eram os interesses do país e os interesses da nossa empresa. E o direito do Amapá não virar só exportador de açaí ou exportador de tucunaré assado, que é bom, você nunca me deu nenhum, nem você, governador. O único que me dava aqui muito, sabe? Você sabe quem é? O meu ministro. Então, eu vim hoje aqui e vou levar isso para casa. Eu sujei as costas de todo mundo, sujei minha mão. Isso aqui. Isso aqui, eu vou dizer o que eu disse quando eu vi o pré-sal. O pré-sal me deram um barril um pouquinho maior. Sabe? Isso aqui é uma coisa que eu vou repetir. Isso aqui pode se chamar passaporte para o futuro desse país. E quando eu falo passaporte para o futuro desse país, eu não estou negando a minha luta para que um dia a gente não precise utilizar combustível fóssil, porque o país vai continuar sendo o país rei da inovação nos biocombustíveis. E vai continuar sendo muito grande na questão do combustível renovável. Eu fui para a feira de Hannover o ano passado, que é ano passado, que é a maior feira industrial do mundo. E eu fui para lá, general, levando o nosso biodiesel para testar num caminhão alemão, junto com o biodiesel dele, para ver qual era o biocombustível ou óleo diesel que emitia menos gás efeito estufa. Testado por técnico alemão, o nosso óleo é 67% menos emissor de gás de efeito estufa que o dele. E agora eu saio daqui com a certeza absoluta, Magda, que valeu a pena colocar você na presidência da Petrobras. Valeu a pena acreditar na sua teimosia, na sua perspicácia e na sua vontade de fazer as coisas acontecer, sem contar nenhuma mentira para ninguém. E quando eu digo que você está ajudando a construir o futuro desse país, é porque quando nós distribuímos o pré-sal, nós criamos um fundo social. Vocês estão lembrados que nós chegamos a juntar, Miriam, 464 bilhões de reais no fundo social. O pé de meia é pago com fundo social, porque só foi mudado agora em 2025. Porque antes, sabe onde estava o fundo social? Para fazer superávit primário. Quem é que ganhava com o fundo social? Os banqueiros, que recebiam o pagamento da dívida, sabe, com o fundo social. E nós mudamos, e agora nós financiamos casa
para as pessoas que ganham menos, sobretudo as faixas mais baixas. Nós financiamos para que 7.200.000 jovens nesse país não desistissem do ensino médio e continuassem estudando. Nós estamos financiando agora, sabe, dinheiro para a reforma de casa. Quem não quiser comprar uma casa, quiser fazer um banheiro, uma garagem, uma churrasqueira ou uma salinha para me convidar para comer churrasco, vai na caixa, pega dinheiro emprestado com dinheiro mais barato. Porque se a gente não fizer isso, o país não cresce, o país não se desenvolve. Então, meus companheiros e companheiros do Amapá, eu estou aqui para dizer o seguinte: o Amapá tem uma chance extraordinária. Quem governa esse estado vai ter que ter uma preocupação com o surgimento da especulação imobiliária aqui. Porque na hora que a Petrobras anunciar definitivamente que o petróleo é de belíssima qualidade, eu perguntei para a máquina, é Brent? Falou, não, é mais do que Brent. É Brent com louvor. Ou seja, significa que a gente está... Sabe com que profundidade, gente? General, 3.000 metros de lâmina d'água e mais 3.000 metros de rocha. Já estamos com quase 6.000 metros. E ainda falta mais 1.000 metros. Então vamos chegar a 7.000 metros de profundidade para dizer a qualidade. Como o mundo é redondo, eu só quero que a Petrobras tome cuidado para a gente não chegar em outro país. Porque se a gente continuar avançando, a gente pode chegar. Então, eu quero dar o parabéns à companheira Magda. Valeu a pena, querida, acreditar em você. Valeu a pena, Alexandre, a gente brigar tanto nas nossas reuniões. E valeu a pena vocês voltarem a levantar a cabeça na Petrobras. Porque vocês sabem que há pouco tempo atrás, com a Lava Jato, o objetivo era tentar destruir duas coisas, a Petrobras e as empresas da construção civil nesse país. E tentar também acabar com a possibilidade de eu não ser presidente da República. Cá estou eu, cá está a Petrobras e cá está o povo brasileiro, firme e forte, porque isso aqui vai ser riqueza para o povo brasileiro, vai ser riqueza para o Amapá, e não digo que a gente não vai custar do meio ambiente. Não diga. Hoje eu vi uma máquina, como é que chama a máquina? BOP. BOP é do tamanho de um prédio de 6 andares, foi o que me falaram. É uma máquina grande. Que a gente compra. Essa máquina vai lá para o fundo do mar, aonde começa a perfuração. Qualquer incidente que houver, se tiver um vazamento como aquele que aconteceu no Golfo do México, tá lembrado? Que ficou óleo andando no mundo inteiro, imediatamente essa máquina chamada BOP, ela fecha o poço. Imediatamente. Então é isso que nós temos que dizer para as pessoas. O Brasil está preparado para fazer muito mais e fazer as coisas que o mundo inteiro tem que aprender. É por isso que a Petrobras é a empresa que tem maior competência e capacidade de fazer prospecção de petróleo em águas profundas. A gente não quer fazer em poço, a gente quer ir lá no fundão. E o que é importante é transformar o nosso óleo pego a 7.000 metros de profundidade a quase ao mesmo preço do petróleo da Arábia Saudita, que é quase pegou com a mão. Isso chama-se Brasil. Isso chama-se Petrobras. Isso chama-se conhecimento científico e tecnológico. Isso significa competência. Portanto, meu caro governador, eu não poderia deixar de vir à Europa. Vem e vou levar minha gotinha. Eu poderia ter levado mais, mas eu tive que sujar a roupa de vocês e quero dizer para vocês, nós vamos continuar cuidando do meio ambiente. O Brasil tem que saber que esse estado aqui, 87% desse estado é reserva. 87%. E que 90% desse território praticamente está com a floresta, sabe, intocável. E graças a Deus, a gente descobriu isso aqui. A gente não sabe quanto que vai chegar no final, mas o teste é muito promissor. Eu sujei a mão do pré-sal. E sujei a mão desse. Esse parecia que já estava refinado. De tão leve que é, de tão leve. Se coisa leve significa que tem valor, porque tem petróleo de 8 API, que é quase que uma pedra. Nós já tivemos de 16 API.
No pré-sal, chegamos a 32 API. E qual é o máximo que a gente tem? Uns 40 API, sabe? O dado concreto é que nós temos a chance de ter um petróleo muito chique, de muita qualidade, para abençoar o futuro do filho de vocês, o futuro desse país. Portanto, parabéns, Petrobras, parabéns, governador, parabéns, senador Randolph, parabéns, senador, e parabéns, o povo, e parabéns, prefeito, e parabéns ao Columbre. Aliás, que essa semana teve uma atitude muito importante para o Brasil. Essa semana eu tive uma conversa com o senador Alcolumbre e ele mandou para as comissões 3 projetos de importância vital para o Brasil. A PEC da Segurança, porque a hora que for aprovada a PEC da Segurança, a gente vai criar o Ministério da Segurança. Ele também mandou para a comissão o projeto de lei, o fim da escala 6x1, para que as pessoas possam trabalhar 5 dias e descansar 2. E também mandou um projeto de lei que regula os minerais críticos e as terras raras, porque desta vez a gente não vai deixar que ninguém de fora venha querer explorar os nossos minérios, porque nós vamos querer fazer a transformação deles aqui. Nós vamos ter que mandar a nossa meninada estudar, fazer engenharia, fazer pesquisa de tudo quanto é jeito, porque nós queremos separar aqui, transformar aqui e produzir as coisas importantes aqui nesse país. É assim que vai ser dado daqui para frente. E eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. Você sabia que a areia monavítica... Muitas vezes eu fui ao Espírito Santo tomar banho de praia, porque me dizia que em Guarapari tinha areia monavítica que fazia bem para o corpo, para a saúde. Aí eu fiquei sabendo que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos vinham aqui e levavam toda a nossa areia monavítica. Já era considerada terra rara. E a gente não sabia. Eu li um artigo, sabe de quem? Daquele brigadeiro da aeronáutica, do Otto. Um artigo longo, contando a história da areia monavítica, e o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos que dizia para o Brasil não vender para mais ninguém, só para os Estados Unidos. E eles preparando lá as armas deles, nós aqui chupando o dedo. Então agora não. Nós ficamos mais espertos. Esse país precisava de um metalúrgico sem nenhum diploma de doutor para fazer aquilo que o povo brasileiro precisa. Reconhecimento deste país e desse povo enquanto nação livre e soberana. E fazendo a Petrobras cada vez mais forte, cada vez pagando melhor o salário dos funcionários, cada vez pagando mais imposto para o governo e cada vez achando mais petróleo aqui e aonde precisar de nós. A presidenta do México me liga um dia dentro e fala: presidente Lula, eu queria falar conosco, Costeiro, porque eu estava presidente de Petrobras, para quê? Para ir no Golfo do México tentar achar petróleo em águas profundas, é conosco mesmo. Liguei para a Magda, vá para o México atender a nossa presidenta para a gente poder, sabe, ajudar eles a pegar petróleo. E vamos para a África também. Aonde der oportunidade, vá. Porque a Petrobras pode ser a mais importante empresa do petróleo do mundo. A mais importante. Sabe? E ainda assim nós vamos continuar trabalhando para que o mundo, sabe, seja despoluído. Vamos tentar trabalhando para combustível mais saudável, menos poluente, gerando mais emprego. Portanto, querido companheiro do Amapá, parabéns. Que Deus abençoe o povo do Amapá. Que Deus dê muita saúde e sabedoria para você, Magda. Alexandre, que você consiga coordenar o seu ministério com competência, porque da minha parte, eu virei outra vez aqui para levar um pouquinho mais desse aqui, eu vou guardar num cofre, tá? Porque é tão bom, tão cheiroso. Eu estou pensando no benefício que isso aqui pode dar para esse país quando a gente quiser fazer mais universidade, mais engenharia, mais matemática, mais inteligência digital, mais escola de tempo integral e mais investimento na nossa soberania. Isso aqui significa soberania nacional. Um país que tem um petróleo dessa qualidade aqui não vai permitir que ninguém meta o dedo nele. Um abraço e boa sorte.